Olá, queridos. Eu queria hoje falar uma palavra que está lá em Mateus. Abra comigo. No capítulo 25, nós vamos ler do 1 ao 13. A palavra de Deus diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e se fechou a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? Até aqui nós lemos essa palavra. Nós, no dia a dia, temos várias demandas, né? Nós temos situações que nós temos que decidir, nós temos coisas que temos que colocar a ação em prática, tem outras que nós temos que dar uma resposta, falar algo. Na nossa vida, tudo é conseguido por escolhas. Então, nós temos uma escolha de algo, por exemplo, a escolha do que nós vamos fazer de profissão, a escolha de onde nós queremos morar, a escolha do nosso cônjuge, a escolha de como nós vamos passar os nossos dias, de como nós vamos organizar a nossa agenda. Então, assim, tudo na vida é feito de escolhas. Então, nós vamos escolher, desde quando nós nascemos, em cada situação, em cada decisão mínima que seja, nós estamos escolhendo o caminho que nós estamos trilhando. Muitas vezes as pessoas não têm noção de que estão fazendo escolhas com pequenas atitudes, mas se nós formos analisar profundamente, nós vemos que a cada situação que nós decidimos por uma coisa e não por outra, nós estamos determinando o nosso caminho. E no nosso dia a dia, muitas coisas nós temos que decidir num dia, não é? Em apenas um dia tem um monte de coisa para nós fazermos. Nós temos que decidir, por exemplo, que contas pagar primeiro. Nós temos que decidir o horário que nós vamos sair de casa, para que nós possamos chegar a tempo nos nossos compromissos, no nosso trabalho, ou em alguma reunião, ou em algo que você tenha determinado que vai fazer naquele dia. Nós temos que escolher a roupa que nós vamos colocar, se ela vai estar adequada, né, para aquela situação que nós vamos. Né? Nós não vamos de biquíni para uma reunião de trabalho e não vamos de vestido de festa para uma praia. Então, tudo nós temos que ir determinando, né, conforme o que nós vamos fazer. Só que essas atitudes e essas decisões, essas escolhas que nós fazemos no dia a dia, elas têm que ser feitas de prontidão. Apareceu a situação para fazer, resolva aquela situação. Porque se você deixar para depois, ou se você procrastinar, significa, né, essa palavra. Se você procrastinar, ou se você ficar sempre empurrando com a barriga, sempre você vai mandando para depois aquilo. Pode ser que em determinado momento você já não consiga mais fazer aquilo. Pode ser que em um determinado momento seja tarde demais. Às vezes nós deixamos uma conta para depois, amanhã eu pago. Ah, não, deixa para a semana que vem que eu vou ter mais dinheiro. Eu vou deixando, quando você vai ver, cortou a luz, né? Então, isso é um exemplo simples, mas várias outras situações da nossa vida demandam que nós façamos as coisas com prontidão, com diligência. Nós vamos pegar aquela situação, aquele problema que nos apresenta e vamos tomar uma atitude, qualquer uma que seja, mas nós vamos tomar uma atitude.
E por que as pessoas ficam deixando as coisas para depois, né? Vamos analisar assim, o que é que faz uma pessoa, ao invés de resolver uma coisa naquele momento que ela pode resolver, ela deixar para depois. Tem muitas pessoas que falam isso, aí eu sempre deixo para depois acabo me enrolando. Muitas vezes a gente deixa para depois algo porque a gente tem assim um pensamento mágico, né? De que no fim vai dar tudo certo, né? Ah, não, depois vai dar. Você nem pensa muito. É como se fosse uma negação, né? Você começa a achar assim que, eu vou deixar para depois, as coisas vão se resolver. Parece que você não quer pensar sobre aquilo. Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando, vai se identificar. A pessoa não quer pensar sobre aquilo, não, sabe assim, deixa. Só que assim, aquela coisa, ela não vai deixar de existir porque você não está pensando nela. Ela vai crescer, a situação vai piorar se você não pensar nela. Mas às vezes a pessoa não tem estrutura interna e fala, não quero nem ouvir falar sobre isso, não, depois eu vejo, né? Só que a gente tem que pensar que não é porque a gente vai ter essa atitude de avestruz, né? De colocar a cabeça na terra quando vê algum perigo, achando que se ele não tá vendo, o perigo não existe, né? Se a gente tiver essa atitude de avestruz, o nosso problema só vai aumentar. Uma outra coisa que faz as pessoas deixarem as coisas para depois é a depressão. Mas a pessoa está tão deprimida que ela já não tem mais esperança de que algo vai dar certo para ela já não tem mais esperança na vida dela, né? A pessoa com depressão, ela às vezes nem come, ela não dorme direito, ela não faz nada direito, porque perdeu o sentido, né? Na depressão, a pessoa perde o sentido das coisas e muitas vezes até da vida. Por isso precisa ser tratado, é um distúrbio psicológico e que causa somatizações orgânicas, né? E pode levar até ao suicídio. Então, é algo que precisa ser tratado. Mas muitas vezes nós estamos com sintomas depressivos e por causa disso nós não levamos adiante, porque começa assim a perder o sentido daquilo que você tinha que fazer. Fazer isso para quê? Né? Se para mim não vale mais a pena, se eu não estou mais afim de fazer tal coisa, né? Então, os sintomas depressivos também são algo que são uma barreira para que você continue o teu caminhar, para que você não procrastine, para que você não empurre as coisas para frente com a barriga. Um outro sintoma, uma outra coisa que pode deixar você deixar as coisas para depois é a preguiça. Tem pessoas que não têm nada disso, não estão depressivas, não têm pensamento mágico, mas elas simplesmente estão com preguiça. Não estou afim de fazer agora. Deixa para depois. Se acabar o mundo que acabe. Eu não vou sair daqui de onde eu estou, porque essa posição está confortável. Pois é. O preguiçoso, como diz a Bíblia, vai ver o teto cair na cabeça dele, né? Porque a goteira não para de cair, o preguiçoso não sai da cama, o teto cai na cabeça dele, diz lá em Provérbios. Então, o preguiçoso, a pessoa com preguiça, ela não consegue conquistar as coisas dela. O diligente, sim, aquele que vai, né, persevera, trabalha com vontade, faz aquilo que é necessário, ele conquista as coisas. O preguiçoso, não. O preguiçoso só vai olhar, que legal, né? Seria tão bom se eu tivesse. Seria tão bom se você levantasse da rede, da cama, para poder ir lá buscar o que você queria. Então, às vezes, deixar as coisas para depois é que você está com preguiça. Essa é uma das coisas, né? Outra coisa, assim, é o desânimo. Você acaba ficando, um outro sintoma, né? Que pode levar você a procrastinar, é o desânimo, né? Então, você acha que, não vale mais a pena, eu acho que isso aí não vai dar em nada. Aí você acaba desistindo antes de você tentar. Você já desanima antes. Isso também não vai fazer você conquistar as coisas que você tem em mente, os seus planos, porque você já desiste antes da tentativa final, né? Então, essas são algumas das situações que levam as pessoas a deixarem as coisas para depois, as decisões para depois. Só que isso causa consequências. Nós, ao deixarmos situações que nós teríamos que decidir agora para depois, nós acabamos tendo perdas com isso. Quer um exemplo prático? Você tem que pagar uma conta hoje. Não, mas você deixa para depois. Não, amanhã eu pago. Depois eu pago. Aí passa da data de vencimento, você paga o quê? A conta com juros.
Ou então, às vezes, é um acordo que você tem. Aí você vai deixando para depois, vai deixando para depois, vai deixando para depois, você perde aquele acordo e volta nas condições originais, sem os descontos, sem os benefícios. Ou então, você tem que decidir o que você vai fazer para um passeio que você foi convidado, né? Como que você vai fazer para remanejar os seus horários. Você vai deixando para depois, deixando para depois. Quando você vai ver na última hora, não tem mais a possibilidade de você trocar um horário, por exemplo, no trabalho. Por que você deixou para a última hora? A pessoa ainda vira e fala assim, olha, se você tivesse me falado antes, pode ser que eu tivesse conseguido trocar com tal pessoa. Então, assim, são situações práticas do dia a dia que eu estou dando exemplo, mas existem coisas muito mais profundas. Se a gente não tomar a decisão naquela hora, nós vamos ter perdas depois. Porque tudo tem o seu tempo determinado, como diz a Bíblia lá em Eclesiastes capítulo 3. Para tudo há um tempo determinado. E às vezes esse tempo acaba. Porque o tempo, ele é finito. Uma hora o tempo acaba, ele não é infinito, você não cria tempo. O tempo existe e aquele tempo acabou. O dia tem só 24 horas, você não vai conseguir um dia viver um dia de 25. Ele tem só 24 horas. E todo mundo tem o mesmo dia de 24 horas. E a gente fala assim, eu não consigo fazer num dia só, é muita coisa. Pois é, a humanidade inteira tem um dia de 24 horas. Então, se uma pessoa consegue em 24 horas fazer grandes coisas e a outra não consegue, não é porque a outra tem mais tempo. É porque ele sabe gerir melhor ali aquele tempo, ele sabe administrar melhor e ele sabe tomar decisões precisas para cada momento. Então, por que nós estamos discutindo sobre isso hoje? Porque pense nas coisas da sua vida que você tem deixado para depois. Eu vou tirar a carta um dia. Tá, já está ficando velhinho, não tirou a carta. Eu vou fazer uma faculdade. Então, passou o tempo, você já não quer mais estudar e a faculdade ficou só nos planos. Um dia eu vou viajar para tal lugar. Tá, mas você não se organizou, não guardou o dinheiro, não comprou a passagem. Conclusão, não foi viajar para lugar nenhum. Então, assim, o que é que você perdeu na sua vida porque você deixou para depois? E acabou não dando mais certo e não deu mais tempo. Depois eu vou investir no meu relacionamento, deixa mais para frente, eu vou agir assim, assim, assim com meu cônjuge. Passou do tempo e desandou o relacionamento. Então, para tudo há um tempo. As coisas, conforme elas aparecerem para nós resolvermos, vamos resolver o mais rápido possível. Porque nós temos pressa. Nós temos pressa de viver os nossos sonhos. Nós temos pressa de fazer aquilo que nós planejamos, que nós determinamos para a nossa vida. Não deixe para depois. Não deixe se perder a chance daquele momento que você está esperando há tanto tempo. E essa passagem aqui diz sobre dois tipos de mulheres, que tinha aqui dois tipos de virgens. Seriam virgens que estavam esperando o noivo, né, para o casamento. E aí mostra algumas virgens que eles chamam de prudentes e outras que eles chamam de nécias. Nécias quer dizer não prudentes. E elas estavam com as suas lâmpadas, porque provavelmente elas iriam atravessar um local ali que não tinha luz, né? Então eles iam com aqueles tipo lamparinas, lampiões, né? Só que a lamparina ela usa azeite para que o fogo continue, para alimentar ali aquele fogo e ilumine aquela lâmpada. Então as que eram prudentes, as que pensavam em tudo, as que decidiam, que queriam as coisas que eram diligentes, elas levaram a lâmpada e levaram também o azeite. As outras pensaram assim, não, deixa depois, né? Depois a gente pede para elas um pouquinho do azeite delas, não custa nada elas darem um pouquinho do azeite, né? Aí elas dão um pouquinho do azeite, beleza. A gente não precisa se organizar, a gente não precisa pensar nisso antes, deixa para depois. Só que é o que acontece aqui na história. Na hora que dão um grito lá, o noivo tá chegando, elas vão acender a lâmpada, elas veem que estão sem azeite, aquelas lá que não levaram. Aí falaram para elas, daí do seu pra gente também, para não apagar aqui a lâmpada. Elas falaram assim, não, a gente não pode dar do nosso. Porque se a gente der do nosso, vai faltar para nós e para vocês, não vai dar até ele chegar. Então é melhor vocês irem lá e comprarem para vocês. Aí na última hora, elas não deveriam estar fazendo isso. Elas deveriam estar fazendo outra coisa, que é esperar o noivo ali. Mas na última hora, elas tiveram que ir resolver aquele assunto, né? Comprar mais azeite para depois voltarem.
E muitas vezes na nossa vida a gente deixa as coisas para depois, e no momento que é para a gente estar fazendo algo que seria ali normal do nosso dia a dia, a gente está tribulado com um monte de coisa porque a gente deixou tudo para depois. Né? Você, estudante que deixou tudo para estudar na véspera da prova, fica aquela turbulência, porque você deveria ter estudado um pouco por dia. Não, deixou tudo para o último dia. Ai, meu Deus, é muita coisa. Não é que é muita coisa, é que você deixou tudo para a última hora. Né? E aí elas foram lá comprar. Quando elas voltam, o que acontece? Já tinha fechado a porta da festa. Já era tarde demais. Abre a porta, abre a porta. Aí o noivo fala assim, não conheço vocês, porque vocês não estavam aqui. Vocês não eram as virgens que estavam me esperando, não os conheço. E aí ele fala embaixo aqui, vigiai porque não sabei o dia e a hora. Então a gente não tem controle sobre o tempo, sobre o que vai acontecer no nosso futuro. Então a gente tem que estar pronto em cada momento para cada situação que a gente for fazer. E principalmente para a nossa salvação. Não é só para o dia a dia, como nós falamos aqui. Às vezes a gente fala de Deus para uma pessoa e a pessoa fala assim, quando eu for mais velha eu penso nisso. Deixa para depois. Qualquer hora eu vou lá na igreja, tá? Qualquer hora eu ouço lá, eu leio a Bíblia. E vai deixando, e vai deixando, e vai deixando. Chega uma hora que pode ser tarde demais. Deus fala que Ele vai vir, Ele vai voltar aqui para nos buscar. E desse dia e hora, como diz a palavra, ninguém sabe. Vai ser no abrir e piscar de olhos, quando a gente vê Jesus já voltou. E se nós não estivermos preparados, se nós ficarmos deixando essa mudança interior para depois, essa santificação da nossa vida para depois, pode ser tarde demais, porque ele vem, o noivo vem, a virgem não está preparada, fica. Mas a virgem que estiver preparada vai subir com ele. Então eu te convido hoje a você não deixar mais as coisas para depois. Nem na sua vida secular, na sua vida aqui mundana, onde nós vivemos aqui na Terra, né, as nossas atividades, e muito menos na sua vida espiritual. Que você não deixe para depois para ler a Bíblia. Que você não deixe para depois você aprender mais sobre Deus, sobre o reino de Deus. Não deixe para depois ter um relacionamento íntimo com Deus, com o Espírito Santo. Não deixe para depois você falar de Deus para as pessoas, porque se você não falar de Deus, do que você sabe de Deus para uma pessoa, ela pode morrer amanhã sem ouvir. A gente não sabe da vida. Não deixe para depois, não deixe nada para depois. Apareceu na sua mão, lembre-se dessa palavra. Faça, para não ser igual a essas virgens que ficaram da porta para fora. Foi tarde demais. E é tão triste essa expressão, né? Tarde demais. Isso é horrível. Imagina a pessoa que está vivendo isso. Desculpa, foi tarde demais. Então, que você pense sobre isso na sua vida, tanto prática quanto espiritual. E que Deus possa te ajudar, te dar forças, te dar inspiração, te dar sabedoria para você saber organizar as coisas que aparecem para você solucionar os problemas, porque o Espírito Santo te dará sabedoria. Que você seja cheio do Espírito Santo e que você comece a organizar melhor a sua vida e comece a buscar a Deus assim de uma forma como você nunca buscou, porque a gente não sabe se amanhã pode ser tarde demais. Amém, queridos? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês sejam cada dia mais felizes, mais prósperos, mais bem-aventurados, em nome de Jesus. Amém, queridos? Até mais, até a nossa próxima palavra. Tchau, pessoal!